Ainda a propósito da fuga dos 5 reclusos no estabelecimento prisional de segurança elevada em Val dos Judeus, ontem participei num debate da CNN, onde a determinada altura uma das questões que levantava passava por o sistema está falido por dentro, o sistema está completamente propício a que estas questões aconteçam durante anos e anos, quer o corpo da guarda prisional, quer as chefias da guarda prisional, têm chamado a atenção para a falta de segurança que existem nas instalações e que a grande surpresa para estes homens e mulheres que fazem este trabalho tão digno tem sido claramente como é que só fugiram 5, como é que isto não aconteceu antes. Nós temos feito relatos, e mesmo quando ouvimos agora nos últimos dias, ou nas últimas horas, a dizer que os grupos parlamentares têm a responsabilidade, que o Governo tem a responsabilidade, os grupos parlamentares têm a responsabilidade, não todos, porque nós alertámos, nós, Partido Chega, alertámos durante a última sessão legislativa para diversas destas circunstâncias. Nós continuamos a ter, os guardas prisionais não podem entrar com os telemóveis para dentro dos estabelecimentos prisionais. Mas todos sabemos, todos assistimos constantemente a diretos, todos sabemos que existem telemóveis a circular dentro dos estabelecimentos prisionais. Aliás, hoje, enquanto estava a fazer a minha viagem, ouvia de manhã o presidente da Associação das Chefias da Guarda a dizer que a falta de recursos humanos impede, inclusive, que sejam feitas as rondas periódicas para detectar armas brancas dentro dos estabelecimentos prisionais. Portanto, todos sabemos que isto acontece, toda a gente sabe que existe tráfico de droga dentro das prisões, toda a gente sabe que existem armas dentro das prisões, toda a gente sabe que a organização criminosa continua dentro da prisão e, pior, toda a gente sabe que essas organizações criminosas continuam a manter relação e contacto com o exterior, porque existiu sempre uma lógica do bem-estar do recluso e sempre o princípio de que nós temos que estar muito mais focados na questão da reinserção do que propriamente na questão da segurança, e leva a estas situações, para termos um bocadinho noção do que está a acontecer. Por exemplo, os técnicos de reinserção em serviços prisionais. A reinserção em Portugal, estes técnicos que fazem as visitas periódicas, por exemplo, a quem está com pulseira eletrónica em casa, fazem-no sozinhos. Grande parte destes técnicos são mulheres e que fazem a visita, por exemplo, a quem está com pulseira eletrónica no âmbito de violência doméstica, e fazem este trabalho sozinhos. Mas todos sabemos, e o Chega declarou isto, o Chega alertou para esta situação, que grande parte destes técnicos não têm qualquer formação jurídica, e podem vir do curso de Educação Física, podem vir do curso de História, podem vir de cursos que não têm nada a ver com esta área, mas que, no entanto, olham para esta profissão como uma possibilidade de porta de entrada na administração pública. São eles que fazem os relatórios que irão depois à mão do juiz para determinar uma alteração da medida que está aplicada àquela pessoa. Isso está tudo errado. Todo o sistema prisional está errado e está assente na boa vontade e no espírito de sobrevivência que os guardas prisionais têm. Imaginemos o seguinte: imaginemos que as torres de vigia estavam a funcionar em Val dos Judeus e que os guardas prisionais que estavam nas torres estavam armados. Se as imagens que nós vimos da fuga fosse dos reclusos estendidos no chão depois de serem alvejados pelos guardas prisionais, neste momento tenho a certeza absoluta que os guardas prisionais que tivessem disparado estavam metidos num problema sério e que certamente já estavam detidos porque dispararam contra os reclusos. Depois, nós temos esta situação fantástica em Portugal, que é o não sabermos gerir os fundos europeus, o não sabermos gerir todo o dinheiro que a Europa nos dá. Às vezes, eu quase que chego à conclusão, é uma opinião pessoal, que o nosso problema é termos dinheiro a mais da Europa, porque quando compramos os sistemas de vigilância, quando fazemos os investimentos com o dinheiro dos fundos europeus, compramos sem acautelar que estes sistemas precisam de estar a funcionar passados 5 anos,
e passado 10 anos, e por isso precisam de manutenção. E nunca se faz contas à manutenção, fazem contas à aquisição do produto, à aquisição do sistema de vigilância, mas nunca acautelando que no futuro tudo isto vai precisar de manutenção. Portanto, nós temos um problema grave nos serviços prisionais. Eu disse ontem na CNN e tenho vários áudios enviados por guardas prisionais que dizem, em ato de desespero, nós precisamos de ajuda, nomeadamente do estabelecimento prisional de Tires e outros, mas em Tires concretamente, em que claramente os guardas prisionais há meses que andam a declarar que existem problemas em determinados pavilhões e que os pavilhões basta partir um vidro para que as pessoas estejam cá fora. E toda esta reforma que é necessária nos serviços prisionais é necessária também na justiça. Como é que um tribunal de execução de penas pega em 3 daqueles 5 reclusos, depois numa tentativa de fuga noutra prisão de alta segurança, e os manda colocar todos dentro da mesma ala, no mesmo sítio, no mesmo EP, para saírem de determinado estabelecimento prisional e irem para outro? Não vale a pena virmos com conversas, dizer que a culpa é de Luís Montenegro ou que é de António Costa. A culpa tem a ver com a gestão que tem sido feita de alternância entre PS e PSD, que nunca olharam para os estabelecimentos prisionais como uma forma concreta de defesa. Por eles, pelo Bloco de Esquerda, inclusive não existiria reclusão, as prisões deviam estar sem muros, que tudo isto é dantesco para as pessoas que lá estão, e depois vêm constantemente com o princípio de nós estamos constantemente a ser multados pelo Tribunal Europeu, pelos direitos do homem, etc. Vamos lá ver se nos entendemos. Quando as pessoas estão em reclusão e que estão a cumprir a sua pena, não têm que ter acesso a uma série de coisas, nomeadamente como aconteceu em estabelecimentos prisionais em Portugal, que para a ocupação do tempo dos reclusos foram dadas aulas de jiu-jitsu. Quer dizer, a guarda prisional tem limitação no número de pessoas que estão a tomar conta da população prisional. A idade dos guardas prisionais é cada vez mais alta, e o que nós fazemos é ensinamos artes marciais para que possam fazer o quê? É para quando vierem cá para fora utilizar, é um sistema de autodefesa entre eles e por isso estamos a assumir que não temos guardas prisionais, ou é para praticar com os guardas prisionais? Mas estamos a brincar, estamos completamente a brincar com esta situação. Portanto, aquilo que está a acontecer nos estabelecimentos prisionais em Portugal, obviamente que é responsabilidade do Estado. O Estado tem que salvaguardar a segurança nacional, e quando estamos a falar de pessoas desta índole, estamos a falar de uma questão de segurança nacional. Não podemos continuar a atirar cá para fora a dizer que o sistema está tudo bem, não, porque o sistema não está bem. O sistema continua cada vez mais falido e cada vez mais dantesco, e não vale a pena virem dizer que o Chega está a alavancar um problema disto ou daquilo, porque basta ver o relatório anual de segurança interna e percebe-se que o número de detenção de armas brancas dentro dos estabelecimentos prisionais. Portanto, vamos lá ver se nos entendemos e vamos ver se percebemos de uma vez por todas que nós temos um problema sério, tem que ser tratado de forma séria e que não vale a pena continuarem com esta lógica de que nada que está a acontecer e que só falta dizer que a responsabilidade é nossa. E não, o Governo não tem que estar preocupado com a captura dos 5 reclusos. A captura dos 5 reclusos é uma responsabilidade de um órgão de polícia criminal, neste caso em concreto da Polícia Judiciária. E nós temos confiança na Polícia Judiciária para fazer o seu trabalho. Os políticos têm que tirar as ilações políticas de tudo o que se passa e da forma como têm feito esta gestão ao longo dos últimos anos, que é completamente surreal, é dantesca e é uma gestão de dia-a-dia sem que exista salvaguarda do interesse público, e neste caso o interesse público é um bem maior porque é a segurança nacional.